Mojubá a todos, Axé Xionã. Falando sobre Oxê Dudu, que na sua tradução diz sabão preto, tá? Que é o sabão africano. E na gíria do Axé é conhecido como sabão da costa. Ele é uma receita, o Oxê Dudu, ele vai muito além dessa utilização simples que é feita, tá? Principalmente no lado brasileiro do culto aos orixás, que ele é usado de uma maneira muito simples. E na realidade o Oxê Dudu, ele já tem um axé próprio, tá? Até mesmo com uma parte medicinal, de cicatrização, revigoração da pele, tudo isso. Mas ele é uma receita passada de geração para geração, tá? E relacionado aí a povos da Nigéria, Benin, Togo, né? Nagô. Ele, na sua forma bruta, é uma farinha preta, mas que também pode variar para uma marrom. Também existe a farinha branca, né? O Oxê Dudu branco, usado para axés, encantamentos dos orixás Funfun. Então, o Oxê Dudu, você tem aí, no meu modo de ver, duas formas de você utilizar. Uma das formas é quando o sacerdote, tá? O Babalaô, ou o Onixegun, tá? O Aô, ele, através do oráculo, ele vê o caminho de uma preparação do Oxê Dudu para você em complemento a algum ebó, por exemplo, algum ritual. E os elementos que vão nesse Oxê Dudu. Então, por exemplo, é consultado Ifá, né, passadas as orientações, os versos dos Odus, e dentro desses versos, os rituais a serem feitos e as medicinas a serem feitas. Então ele pode entrar aí, que é muito usado, né? Por exemplo, Oxê Dudu misturado com determinada euê, determinada folha e determinada reza no caminho de determinado orixá. Esse é o complemento de um banho para depois do ebó, por exemplo, durante 3 dias após o ebó. Então, é um exemplo. Existe agora um outro lado que já é mais relacionado ao lado de Onixegun, tá? Como também, tá? É relacionado muito a parte de Oxô, a parte dos bruxos, do culto de bruxaria, tá? Que aonde o sacerdote ele tem uma classificação de Oxê Dudu. Então, por exemplo, ele tem um Oxê Dudu já preparado para Aurê, para caminho de sorte. Ele tem um outro Oxê Dudu preparado só para limpeza. Ele tem um outro Oxê Dudu relacionado somente a Ixegun Otá, para combater inimigo. Entre outros caminhos, ele pode ter vários. Então, cada Oxê Dudu desse é preparado em determinado Odu ou Odus, com vários tipos de elemento. Tem Oxê Dudus que demoram até uma semana para serem feitos, porque pode ser misturado ali determinados pós, ejés, euês, vários elementos ali, né? Existe Oxê Dudu, sabão, que são preparados, um exemplo, numa cabaça ou numa casca de iguim, e ele é encantado, e o trabalho que existe para preparar ele é como se fosse até um Ibaorixá, né? De tanto elemento de vai, rezas, invocações, né? Enfim, a única diferença é que
você não vai estar constantemente indo lá rezar, né? Estar invocando, diferente do Ibaorixá, que no meu modo de ver você deve diariamente, constantemente estar ali em contato, cultuando, né? Mas são Oxêdudus, por exemplo, que ficam em cabaças, em locais preparados, separados, de maneira restrita, que só a pessoa vai lá e usa. Não serve só para sacerdotes, isso serve para, por exemplo, um comerciante ou uma pessoa simplesmente que queira ter as suas proteções, os seus atrativos, que ela pode nem ser do culto, ela pode nem estar cultuando o orixá, porque essa classificação de Onixegun relacionado a Oguns, medicinas, akoxés, essa parte do encantamento de magia, ela não necessita do lado religioso. Aí é que tá. Muitas pessoas se confundem nesses dois caminhos. Então, aqui pro lado brasileiro, geralmente o Oxêdudu ele é usado até de maneira pura, que já tem um axé, acoplado com algum ebó. Já pro lado iorubá, não. Ele é usado de uma maneira paralela, que é muito boa se acoplada aos rituais religiosos, né? A parte do culto a Ifá Orixá. Mas não tem essa necessidade. Existem pessoas que só cultuam a parte da medicina, das magias. Elas não têm relação com o orixá. Elas fazem isso de maneira totalmente sigilosa. E elas usam. E é claro que isso vai depender da consulta ao oráculo, né, a Ifá. Ou até mesmo a orixá, depende. Mas eu estou explicando aqui para vocês verem que não tem a necessidade de uma pessoa que usa a medicina, ela ter que cultuar o orixá, tá? Ela pode muito bem usar só a medicina, desde que a espiritualidade dela aceite isso, se acople com isso. E que um sacerdote honesto passe a mensagem de Ifá, se assim Ifá concordar. Então isso é muito importante, tá? E existem preparações de Oxêdudu extremamente intensas, como eu já falei, né? Então tem pessoas que têm esse lado, de terem vários Oxêdudus preparados para banho, por exemplo, e eles têm cada um para uma situação, aonde se eles estiverem numa situação de urgência, eles já têm uma magia preparada. O que acontece? Diferente de um ebó. Então, se você precisa tirar um ebó para determinado objetivo, vai ter que comprar todo o material, vai ter que ser preparado o ebó, vai demorar, é demorado. Um ebó ele é demorado. Até para ser feito o ritual de ebó, tem todo um começo, meio e fim. As magias preparadas, né, esses Oxêdudus, por exemplo, não. São banhos extremamente eficazes, tá? E que você já vai ter um caminho em questão de 3 minutos, 5. A preparação deles é complexa, mas na hora do uso eles ficam guardados. Eles vão ser usados na necessidade. Então, você está com determinada necessidade, você vai usar ele. Tá? Se você, por exemplo, vai procurar um emprego, você antes de procurar emprego, você vai usar um Oxêdudu de Aurê. E já vai sentar na frente da pessoa que vai te entrevistar. Então, tá? Algumas diferenças aí. É meio complicado explicar, né? Enfim. Mas, tá? Então, o Oxêdudu, o sabão da costa, ele é muito complexo. Ele serve para diversas coisas, né? Diversos caminhos aí dentro do culto. Ireu.